A carteira de trabalho assinada significa que o trabalhador é protegido pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Você sabe o que é a CLT? Para entendermos mais sobre esta lei e os contratos de trabalho registrados em carteira, recebemos o advogado trabalhista Dr. Renan Calil. Olá, Dr. Renan, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Dr. Renan, a CLT, colocada em vigor no governo Getúlio Vargas, em 1º de maio de 1943, essa lei está de acordo com os dias em que a gente vive? Então, a CLT ela foi pensada para um mercado de trabalho da época dela, ou seja, da década de 40. Ela passou por inúmeras reformas de lá para cá, inclusive pelas próprias modificações que o mercado de trabalho sofreu. A grande maioria das pessoas questiona se todas essas mudanças introduzidas na CLT foram suficientes para atender as modificações do mercado de trabalho e, inclusive, como que essas novas formas de trabalho seriam inseridas na CLT. Eu acho que, independentemente disso, a grande importância de se manter a CLT são os valores principais dela de proteção ao trabalhador, que se deve ficar muito claro numa eventual reforma que venha a ser discutida. Dr. Renan, nós fomos às ruas e nossa primeira pergunta é sobre contrato de trabalho. Vamos ver. Eu queria saber qual era a diferença entre o estagiário e o aprendiz das leis, se muda alguma coisa, se não... Bom, o contrato de aprendiz, ele é uma espécie de contrato de trabalho entre o aprendiz e a empresa na qual ele trabalha. O aprendiz, pela lei, ele pode ter entre 14 e 24 anos e são necessários 2 requisitos para que esse contrato possa ocorrer. O primeiro é ele estar matriculado num colégio, se ele não completou o ensino médio ainda, e ele também estar inscrito num programa de aprendizagem, de formação técnico-profissional. A diferença disso para o estágio é que o estágio ele não é um contrato de trabalho, o estágio ele é um ato educacional e o contrato existente ele é o que a gente chama de triangular, porque ele é celebrado entre o estagiário, entre a empresa ou instituição na qual ele estagia e a instituição de ensino que ele está vinculado, seja de ensino médio, seja de ensino superior. Então, a grande diferença entre o estágio e o contrato de aprendiz é essa. Nós temos uma próxima pergunta das ruas vindas do André. Vamos ver. Minha dúvida é se tem alguma diferença trabalhar entre o dia e a noite na forma da lei. Então, existe sim a diferença entre o trabalho noturno e o trabalho diurno. O trabalho noturno ele é considerado mais penoso, tanto pela lei como pela Constituição. Independente do trabalho que a pessoa faça. Independentemente do trabalho que a pessoa faz. Então, o trabalho noturno, a hora dele é considerada menor do que a hora normal no trabalho diurno, porque, enfim, a hora no trabalho diurno, ela tem uns 60 minutos que é conhecido de todos. A hora no trabalho noturno, ela tem 52 minutos e 30 segundos. Além disso, o trabalho noturno, ele para quem exerce o trabalho durante esse período, que a lei considera como trabalho noturno entre as 22 e as 5 horas da manhã do dia seguinte, ela gera um adicional de 20% sobre o salário que o empregado recebe. E é importante ainda mencionar também que não é permitido o trabalho de menores de 18 anos durante esse período. Nós temos mais uma pergunta das ruas. Vamos ver, doutor Renan. A minha dúvida é o seguinte, se eu posso vender a metade das minhas férias e trabalhar o resto do mês? Isso pode acontecer? A CLT, ela permite que a venda de férias, que, enfim, tecnicamente chama bono de férias, ele possa ser até de 1/3 de todo o período de férias que a pessoa tem direito a usufruir. E é importante que, além de que isso seja observado, esse pedido do abono de férias ele ocorra 15 dias antes do início das férias da pessoa. Essa nossa próxima pergunta é sobre horas extras. Vamos ver. Eu gostaria de saber como que fica quanto ao regime CLT, que permite somente trabalho de 40 horas por semana. Se tem alguma lei que rege isso, essa questão das horas extras. Bom, a questão das horas extras ela está regida tanto na Constituição como na CLT, que permite que o trabalhador exerça até 2 horas por dia, além das 8 diárias, que é o limite existente. E toda hora extra trabalhada, ela possibilita que o trabalhador receba um adicional de 50% do valor normal da hora trabalhada. Nós temos uma outra pergunta para o senhor das ruas, a respeito de INSS. Vamos ver. Eu queria saber porque eu sou registrada e eu trabalho como babá.
E eu queria saber se o meu patrão paga INSS para mim, porque eu não sei, não tem como saber. Então, o que ela poderia fazer é comparecer numa agência do INSS, ela pode requerer uma certidão para que a partir daí ela saiba se é feito algum recolhimento no nome dela, se não é, inclusive ela pode saber se ela está inscrita como segurada ou não no INSS. Nós temos uma pergunta sobre fundo de garantia. Eu acabei de ser demitido de uma empresa, só que a empresa não fez os depósitos de fundo de garantia. Isso trouxe um atraso na minha rescisão de trabalho. Eu gostaria de saber se esse atraso eu poderia entrar com uma ação trabalhista contra a empresa. Então, os depósitos do FGTS, eles devem ser feitos até o dia 7 de cada mês. Além disso, se ele foi dispensado, como ele menciona no depoimento dele, ele tem direito a uma multa de 40% sobre o valor de todo o FGTS recolhido durante o período em que o contrato de trabalho existiu. O valor para ser depositado, o período que isso deveria ser feito é até um dia depois do término do contrato de trabalho ou até 10 dias se houve aviso prévio indenizado. Se a empresa não cumprir esses prazos, o trabalhador tem direito a uma multa, que está inclusive prevista na CLT, de um valor do salário que ele recebia na época. E é importante ainda mencionar que, para que esses valores sejam pagos, os valores da rescisão, a carteira de trabalho dele, ela tem que sofrer a famosa baixa, que na verdade é uma homologação, que pode ser feita tanto pelo sindicato da categoria, como pelo Ministério do Trabalho. Nossa última pergunta vem do Ronaldo e também é sobre fundo de garantia. O FGTS, ele é lançado para a firma repassar para o funcionário. Ela não teria que antes quando ela vai reter, avisar o funcionário, ó, esse mês vai reter e tal, para ele não ficar indo na caixa, sabendo se veio ou se não veio, se isso é dever da firma ou não, informar para o funcionário. Então, para todo contrato regido pela CLT, o recolhimento do FGTS era obrigatório, querendo o empregador ou não fazer esse recolhimento e querendo o empregado que isso aconteça ou não. O valor do FGTS recolhido é de 8% ao mês, que a ideia é que no final de um ano se tenha um salário recolhido a título de FGTS, que no final das contas vai servir como uma indenização quando o contrato de trabalho terminar. Uma forma dele, além de ficar indo na caixa para tentar descobrir se o depósito é feito ou não e para saber o saldo que ele tem, além dele esperar a carta que o FGTS deveria mandar para ele a cada 2 meses, para que ele tenha noção de quanto que ele tem depositado na conta dele, é que ele pode, pelo site da internet da Caixa, enfim, ele apresentando ele pode determinados... ter acesso Isso, exatamente. Mesmo sem ter o cartão cidadão, ou é preciso ter o cartão cidadão? É preciso ter o cartão cidadão para ter acesso a esses números. E também ter alguns números da empresa, como o CGC e o número do PIS dele. São, enfim, informações importantes para ele ter acesso. Doutor Renan, quais são esses sites que a pessoa pode entrar para se informar a respeito do FGTS? A pessoa pode entrar no www.fgts.gov.br ou então no próprio site da Caixa Econômica Federal, que é www.cef.gov.br. Doutor Renan, o neoliberalismo de governos passados aumentou o trabalho informal? Bom, a informalidade ela acontece porque o mercado formal de trabalho, que é quem dá a carteira de trabalho assinada para o trabalhador e que é regido pela CLT, quando esse mercado formal ele não consegue absorver todas as pessoas que estão procurando emprego. Então, a partir do momento que elas batem na porta de empresas ou qualquer outra instituição do mercado formal para procurar uma vaga de trabalho e elas não encontram, elas vão procurar outras formas de subsistência. E muitas vezes elas vão fazer isso no mercado informal de trabalho. É inegável que o fato de um governo não ter políticas ativas de emprego, não estimular a economia e ter uma posição omissa diante do mercado de trabalho, ajuda muito o crescimento da informalidade. Então, inclusive a gente vê que recentemente o número de carteiras de trabalho assinada ele vem crescendo mês a mês. Tanto que, em todos os setores. Em todos os setores. Então, se a gente pega os dados do IBGE, se não me engano, a gente tem um número de carteiras de trabalho assinada em 2010 que eu acho que desde que é feita a pesquisa nunca se chegou nisso, que se não for 60% é um número muito próximo disso. Então, o fato da economia ser estimulada,
nos últimos anos, isso ajuda muito que as pessoas sejam absorvidas pelo mercado formal e tenham os seus direitos trabalhistas mais facilmente respeitados. Eu conversei com o Dr. Renan Calil, advogado trabalhista. Muito obrigada, Dr. Renan, e até a próxima. Obrigado pelo convite. Nosso programa traz informações e serviços que são importantes para você. O Bom para Todos termina aqui. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparaTodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos.